Vamos ver suas unhas, ó. Sim, claro. Elas são. Muito legal, sim. Elas são muito... Lindas, obrigado. Eu aprecio. Isso. Eu sou seu papai legal e safado. Sim, eu sou um galã. Não sei por que esse cara me deixa tão desconfortável. Oi, meu nome é Sidney Watson. Bem-vindo de volta ao inferno e, como de costume, antes de começarmos o vídeo de hoje, é patrocinado pela Fume. Então, geralmente, quando decido cobrir uma pessoa ou uma celebridade, costumo ir e assistir horas e horas e horas de suas entrevistas ou filmagens ou o que for, e depois de fazer isso, geralmente acontece uma de duas coisas. Percebo que a pessoa é, na verdade, totalmente legal, até simpática, e não a desmoralizo para o resto de vocês. Ou acabo odiando-os ainda mais do que antes. O último é o que ocorreu aqui com Pedro Pascal, o que certamente não surpreende vocês. Parece que absolutamente todas as vezes que me viro, esse cara está por toda a minha feed. Seja ele alfinetando a autora Joanne Kathleen Rowling, chamando-a recentemente de intimidadora e perdedora hedionda, defendendo os direitos dos trans enquanto rotineiramente posta fotos passivo-agressivas no Instagram e chama para fora as pessoas que discordam dele, equiparando apoiadores de Trump a nazistas. Ah, sim, essa é muito original. Ou recentemente essas fotos da Vanity Fair que estão por toda parte, que eu acho que são para ser sexy, mas talvez eu não seja o público-alvo porque essa não é a minha interpretação aqui. Ah, e também este vídeo da Vanity Fair, porque, ok. Sinceramente, não sei para quem isso é. De qualquer forma, se ele não está sendo artificialmente imposto ao resto de nós por suas maravilhosas opiniões de esquerda, então ele simplesmente está aparecendo em todos os outros filmes ou programas de televisão. Agora entendo por que chamam isso de fadiga de Pedro Pascal. Porque estou exausta. The Last of Us, que foi tão inadequadamente escalado. Quarteto Fantástico, também mal escalado. O novo filme materialista traz uma onda de entrevistas onde o protagonista diz mais coisas baseadas na esquerda e faz mais comportamentos performáticos, depois escritos pela mídia. Em círculos nós vamos, girando e girando. Como em maio, por exemplo, quando ele fez comentários no Festival de Cinema de Cannes sobre imigração ilegal. Eu quero que as pessoas estejam seguras e protegidas e... Eu quero muito viver do lado certo da história. E eu sou um imigrante, meus pais são refugiados do Chile, eu mesmo fui um refugiado, nós fugimos de uma ditadura e eu tive o privilégio de crescer nos Estados Unidos da América e após asilo na Dinamarca, e se não fosse por isso, eu não sei o que teria acontecido conosco. Então eu apoio sempre essas proteções. Para ser honesta, este vídeo resume o motivo pelo qual não gosto de Pedro Pascal. Esta é uma pessoa que constantemente conta uma história de asilo quase falsa e se posiciona como um cara manso e moderado que está apenas expressando uma opinião. Ele está aqui para compartilhar conosco por querer estar do lado certo da história. Ele só quer ajudar imigrantes ilegais e protestar pelos direitos dos transgêneros. Mas para mim, e parece que para muitas outras pessoas neste momento, tudo isso parece muito fabricado e forçado. Como se sua equipe de relações públicas trabalhasse exaustivamente para que ele seja percebido de uma forma muito particular. Ele deve ser um grande fã de ter cadeiras no canto. Se você não entendeu a referência, talvez seja melhor assim. Desde cerca de 2020, Pedro Pascal tem sido imposto à população em geral por Hollywood e pelo espaço de entretenimento em geral. Não importa para onde vamos ou o que fazemos, parece que não conseguimos escapar dele. No início, as pessoas provavelmente eram indiferentes a ele, ou o consideravam um ator mediano. Como, por exemplo, eu gostei muito dele em Game of Thrones. Fiquei realmente triste quando o personagem dele teve o rosto esmagado. Apenas um pouco de... Mas agora, sua rápida ascensão de ator coadjuvante à estrela global parece muito forçada, com Hollywood e veículos de mídia como Vanity Fair e MSNBC o promovendo agressivamente como um ícone cultural. E eu acho que chegou ao ponto em que as pessoas estão ficando muito irritadas, ou pelo menos eu sei que eu estou, e eu gosto de fingir que todo mundo se sente como eu o tempo todo. Para ser justa, eu realmente vejo pessoas dizendo nas redes sociais o tempo todo: ok, já chega, estamos cansados desse homem que não consegue crescer nenhum pelo facial.
pare. Sabe, na verdade tem algo mais que eu gostaria que você parasse seu mau hábito, que é por isso que o vídeo de hoje é patrocinado por Fume. Vape. Rima com nada. E como um vape, manter esse mau hábito não faz absolutamente nada de bom para você. Mas parar pode ser muito difícil. É verdade, os desejos, a irritação. Mas há uma solução que não prejudica seus pulmões com químicos e toxinas. E essa solução é Fume. Fume é este dispositivo premiado e prático projetado para interromper qualquer hábito de levar a mão à boca. Ele não usa componentes de aquecimento, sem vapor e sem bateria. Em vez disso, tudo o que você precisa fazer é colocar o núcleo de sabor de sua preferência no seu dispositivo e respirar. E a Fume tem uma enorme variedade desses núcleos, com opções como menta fresca ou o meu novo favorito, toranja espumante. Olha como esses são rosas e fofos, e adivinha? Se você é do tipo tropical, a Fume acabou de lançar o seu mais novo sabor, manga, bem a tempo para o verão. E deixa eu te dizer, isso cheira tão bem. A Fume também oferece uma boa variedade de dispositivos e acessórios, como o Solano Fume, a base magnética para segurar seu dispositivo, e os novos toppers da Fume recém-chegados. E é bem simples, eles se encaixam na sua boquilha para uma experiência elevada. Então, se você também quer parar seu mau hábito com estilo, clique no link na descrição, escaneie o código QR na tela ou vá para tryfume.com/Sidney. E claro, não se esqueça de usar o código Sidney para obter seu topper Fume gratuito ao encomendar um pacote de viagem. Agora, por algum motivo, Pedro Pascal é constantemente posicionado como um cara doce, sensível e carinhoso. Ele se pinta como manso, de maneiras suaves e bobo. Em vídeos e entrevistas, ele sempre parece estar se divertindo ou fazendo palhaçadas. Mas há algo nisso que não parece totalmente verdadeiro. Tipo, ele está sempre em personagem e este é um deles. Mas eu acho que existem duas coisas principais que se encaixam e me irritam tanto nele e em sua cobertura geral. Porque Pedro Pascal aparentemente se tornou um grande sucesso da noite pro dia, a mídia e eu acho que o espaço de entretenimento em geral trabalharam incrivelmente duro para posicioná-lo e vendê-lo como este novo símbolo de masculinidade, para começar. E em segundo lugar, o mencionado, é porque ele é sensível e emocional. Ele é manso e de bom comportamento, e eu sinto que estou sendo forçada a achá-lo atraente e agradável. Em 2020, ele foi nomeado um dos homens mais sexy vivos pela revista People. Nessa época, ele também foi considerado uma das maiores estrelas do IMDb. E então a mídia começou a trabalhar em tempo extra para vendê-lo como o ícone progressista definitivo. A revista Men's Health, em 2023, o chamou de símbolo da masculinidade moderna, por rejeitar o machismo latinx e apoiar seu irmão que se identifica como trans. Sim, ele tem um irmão que se identifica como trans. Você está surpreso? Não, nem um pouco. Em maio de 2025, a MSNBC elogiou a ética de cuidado de uma pessoa por criticar as políticas de deportação de Trump e por acarinhar o ator Oscar Isaac no Instagram. A Vanity Fair, em junho de 2025, citou um diretor chamado Spike. Eu nem vou tentar com esse sobrenome pessoal. Ok, não, nós não vamos fazer isso. Que disse que Pascal é o que queremos em masculinidade. E honestamente, lendo todos esses artigos, é como se todos tivessem o mesmo. Todos esses veículos receberam o mesmo memorando de relações públicas para fazer de Pedro Pascal o Messias desperto. E estes são apenas alguns dos artigos. Havia tantos quando eu estava escrevendo este vídeo que me deparei com todos dizendo a mesma coisa. Que Pedro Pascal é a imagem da masculinidade moderna, que ele é nosso papai da internet, que ele é esse cara doce, manso e modesto que todos nós amamos. Porque ele fica ansioso e segura a mão da atriz Vanessa Kirby em conferências porque ele está preparado para defender seu irmão trans e lutar contra Joanne Kathleen Rowling com suas palavras afiadas porque ele fala suavemente e se agarra ansiosamente quando fala sobre imigração ilegal. Dá um tempo. Ele fala emocionalmente durante as entrevistas e nos conta o quão frágil e identificável ele é. Bella e eu somos como almas ligadas, e essa foi a manifestação máxima disso como parceiros de cena neste alpendre. E então cuidamos tão bem um do outro e meio que vivemos na dor disso o dia inteiro. Eu me lembro de estar absolutamente
como esvaziado no final daquele dia. Você está tentando me deixar nervoso, sou uma pessoa vulnerável e isso funciona. Eu não sei, talvez isso seja coisa de criança de teatro, mas meu Deus, eu estou implorando para você usar palavras humanas, não falar como um ator. Para mim, isso quase parece o equivalente àquela entrevista maldosa que aconteceu onde uma dessas atrizes, cujo nome me escapa agora, disse que estava reservando espaço para algo e então todo mundo na internet zombou dela. É isso que isso é para mim, ele está reservando espaço. Esta semana, as pessoas estão pegando as letras de Defying Gravity e realmente reservando espaço para isso e sentindo poder nisso. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Eu vi isso sim, é... Realmente poderoso. Sim. É isso que eu queria, sim. Não sabia que isso estava acontecendo. Tudo isso parece mais uma vez tão forçado. E eu acho que o motivo de eu especificamente estar muito incomodada com isso, quero dizer, há várias razões, mas uma delas é porque é quase como se estivéssemos sendo forçados a aceitar essa ideia de que os Pedro Pascals do mundo, e Pedro Pascal especificamente, é o homem ideal. Que essa versão feminizada de masculinidade é a correta e a masculinidade antiga é errada. Quero que meus homens sejam capazes de fazer coisas muito importantes. Cortar lenha. O que mais eu espero que eles consigam fazer além disso? Arar o solo. Trabalhar nas minas, trazer carvão de volta para casa para acender fogueiras. Não creio que Pedro Pascal possa fazer isso. O calor hoje está insuportável. Sinto que estou enlouquecendo. Pedro Pascal não é apresentado como um homem forte. Ele é frágil, ele é emocional. Ele se contém enquanto fala e gagueja entre as palavras. A mídia não para de falar sobre como ele chora facilmente e usa seu coração na manga. E aqui está a coisa para mim pessoalmente. Ao longo dos anos, minhas opiniões sobre homens e mulheres e masculinidade e feminilidade definitivamente cresceram e mudaram. E eu realmente acho que, como uma regra para as pessoas, não há nada de errado em entender suas emoções e ser capaz de articulá-las. Na verdade, eu acho que a sociedade estaria muito melhor se as pessoas fossem melhores nisso, mas isso não é o que Pedro Pascal faz e não é o que ele é. Pascal mirou nas mulheres lutando por nossos próprios espaços. Isso não é algo que homens devem fazer, desculpe. Ele zomba e abusa de qualquer um que pense diferente dele, comparando aqueles à direita com os nazistas. Embora você sabe, tipo assim, o que mais é novo e é socialmente aceitável para ele porque ele tem as opiniões certas, as opiniões aceitas em Hollywood. Então, tudo isso é considerado charmoso e carismático. Ele consegue fazer seu ativismo e manter seu emprego, enquanto pessoas como Gina Carano são demitidas e publicamente repreendidas por fazerem muito menos. E enquanto digo isso, realmente acho que este é um ponto crucial aqui. Esta é uma pessoa que é tão pública sobre sua empatia e sua compaixão. Ele é tão vocal sobre justiça e justiça social, e ainda assim ele está constantemente jogando mulheres para debaixo do ônibus. Ele constantemente ataca mulheres que lutam por outras, e ficou sentado sem dizer nada enquanto Gina Carano era arrastada pela lama. Então Pedro Pascal não é um símbolo da nova masculinidade. Ele é simplesmente o que Hollywood e a indústria do entretenimento decidiram que substituirá a versão tradicional. Na minha opinião, e alguns de vocês vão achar que estou sendo muito má e indelicada aqui, mas talvez eu esteja, quem sabe? Na minha opinião, essa imagem insípida, submissa e curada de fragilidade masculina. E eu odeio usar terminologia assim. Soa muito esquerdista e enrolado pra mim, mas é meio que isso. Tipo, me desculpe, mas é um pouco irônico e talvez um pouco risível que temos esse cara que deveria ser esse ícone de masculinidade e ainda assim ele precisa de mulheres de apoio emocional pra segui-lo por aí, pra que ele não tenha alguma ansiedade. Vi tweets sobre seu ensaio fotográfico para a Vanity Fair, onde as pessoas notaram que sua equipe de relações públicas está desesperada para vendê-lo como um Burt Reynolds moderno, e eu concordo com essa observação. Então, vou terminar dizendo que a obsessão com ele não parece estar realmente em torno do fato de que ele é uma figura masculina. É que ele é um cara em Hollywood que, por acaso, tem as posições e opiniões corretas que Hollywood acha palatável e que pode impor ao resto de nós. Depois, há o seu comportamento real, e eu acho que é aqui que sua vulnerabilidade e mansidão performáticas realmente se destacam.
Se vocês se importam em olhar, se vocês forem na internet, existem muitas edições de fãs do Pedro Pascal que basicamente o apresentam com quase essa afetação gay, que eu acho que é suposto ser desarmante para as mulheres. Mas realmente eu percebo isso como meio estranho e um pouco assustador. Por exemplo, aqui estão vários vídeos do Pascal elogiando as unhas das mulheres. Vamos Vê o que você tem. Oh, elas são lindas e brilhantes. Ding, 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 porque sou obcecado por unhas. Escada 30S e eu estou dedicando. Suas unhas são incríveis, as suas também. Vamos ver suas unhas primeiro. Ah, sim, de... Claro. Elas são muito bonitas. Sim, são lindas, obrigada. Posso dizer algo? Suas unhas realçam a cor dos seus olhos. Não é flerte. Estou meio obcecado com todos. Ah, mas você fez isso de propósito, não fez? Eu fiz de propósito. Realmente funciona. É muito bom. Eu comprei um anel metálico estranho e incrível. Eu precisava de algo para combinar com ele. A cor é ótima. Isso é incrível. Ei, obrigada. Muito obrigado. E como um fã das suas unhas, gostaria que você as mostrasse pra mim, por favor. Ah, vamos lá, por favor. Como vocês sabem, eu sou de fato uma garota das unhas. Meu técnico é, na verdade, um homem. Então eu entro em contato o tempo todo com pessoas que elogiam minhas unhas, que dizem que são muito bonitas e tanto homens quanto mulheres fazem isso. Mas deixe-me dizer agora, os homens não agem assim quando veem minhas unhas. É meio engraçado porque quando eu estava mostrando a meus entes queridos esses clipes de Pedro Pascal, porque eu gosto de saber se minhas percepções das coisas estão mais alinhadas com o que outras pessoas estão pensando ou se eu estou completamente fora do planeta, e cada um deles disse, esse homem é gay. E eu disse que não, ele não é. Isso não significa que homens heterossexuais não podem apreciar unhas. Eles podem e apreciam. É porque isso simplesmente parece um comportamento desonesto. Toda pessoa para quem mostrei isso também viu isso como um comportamento desonesto e talvez seja legítimo. Talvez ele realmente goste de unhas, mas o que é isso? Quais mecanismos estão em jogo aqui que fazem as pessoas lerem isso como estranho e artificial? E eu quero lembrar a todos que este é um homem de 50 anos que rotineiramente se comporta como uma adolescente. O mesmo vale para a maneira como ele interage com as co-estrelas femininas. Novamente, os fãs fizeram cortes onde ele toca gentilmente as atrizes, beija suas mãos ou toca-as no braço, e acho que as pessoas precisam escolher um lado nisso. Se fosse outro homem, tocar mulheres assim provocaria muitas online. Chamariam de predatório e assustador. Mas por causa do comportamento suave e efeminado de Pedro Pascal, isso de repente está bem. Ele é como um melhor amigo gay adjacente. E o que me parece, pelo menos, é que, enquanto a maioria dessas mulheres nesses vídeos são solteiras, algumas das que ele fez isso não são. E eu acho que isso adiciona um nível extra de inapropriado. Só para esclarecer, acredito que os homens podem ser gentis, amorosos e apoiar as mulheres ao seu redor, mas isso não envolve necessariamente estar sempre em cima delas, em público ou até mesmo em privado. E tudo isso se estende à sua falsa humildade também. Pascal se apresenta como uma pessoa que está chocada com seu sucesso. Ele afirmou isso em sua entrevista recente para Vanity Fair. Mas então você o vê fazendo coisas para obter declarações deliberadas ou se aprofundar em lendas da internet. Você o vê fazendo isso frequentemente com a coisa de papai, repetindo em entrevistas. Eu sou seu papai legal e safado. Papai prateado. Emoji, eu sou um papai maior que ele. Eu sou mais velho que ele. Embora ele seja um verdadeiro pai, com filhos, e eu não, ser papai é um estado de espírito, entende? Eu sou o seu papai. Durante seu vídeo de detector de mentiras para a Vanity Fair, ele admitiu que se procura nas redes sociais e se acha um galã, o que é tipo, o quê? Você também é muito ativo com os fãs no Twitter, você procura pelo seu nome. Sim. E eu sei que acho o riso tão irreal que me deixa desconfortável, me faz sentir desconfortável. Sinto que pra mim isso tem sido uma grande aventura no desconforto. Ele posta fotos com legendas reconhecendo que ele está em todos os lugares porque ele sabe o que está acontecendo e ele adora isso. Nada neste cara é genuinamente autêntico e humilde, pelo menos na minha opinião. Por último, e não tenho certeza de onde isso se encaixa, então vou colocar aqui, vamos falar sobre Pedro Pascal e sua história de asilo.
Pascal rotineiramente retrata sua família como fugindo do Chile porque suas vidas estavam em perigo, quando eu acho que a verdade da questão é muito menos dramática. No monólogo do SNL de 2023, Pascal emocionou-se ao contar sobre a fuga de sua família do país quando ele tinha apenas 9 meses. Ele diz que seu pai, José, foi tratado como um membro da resistência, então eles tiveram que entrar na embaixada venezuelana, conseguir asilo na Dinamarca e depois se mudar para os Estados Unidos da América como refugiados. Mas há muitas evidências que sugerem que sua família era muito bem conectada e certamente não era empobrecida. Seu pai era um médico de fertilidade com uma história muito obscura. Ele foi multado em $1.200.000 por evasão fiscal e fraude. Ele teria fraudado as contas e fugido para os Estados Unidos da América, evitando acusações, mas sendo proibido de exercer medicina no Chile. Ele também está ligado a outras coisas loucas, como roubar embriões e implantá-los em mulheres sem o consentimento delas, e apenas um monte de coisas. Se você se interessa por isso, recomendo que pesquise, pois encontrará histórias bem estranhas. O ponto é, eu sinto que Pedro Pascal branqueou a própria história da sua família para vender melhor essa narrativa de vítima. Sejamos realistas, ninguém quer ouvir sobre um patriarca de família que cometeu fraude fiscal e roubou bebês. Não é tão atraente quanto uma triste história de refugiado, então vocês entendem o que quero dizer. Eu tinha muitos clipes que queria incluir, mas temo que me trariam problemas de direitos autorais, então os deixei de fora deste vídeo. Espero que o que incluí tenha dado uma ideia do que estou falando. Acho que a conclusão é que provavelmente eu não sou o público-alvo do Pedro Pascal, o que é estranho considerando que sou mulher e provavelmente estou na faixa etária correta. Então, ao dizer isso, é provavelmente compreensível que eu não goste dessa tentativa bizarra de reinventar a masculinidade ao redor dele. Não gosto do fato de ele estar em todo lugar, não gosto do fato de ele estar sendo forçado à minha consciência. Não gosto de todos esses textos fabricados e forçados sobre ele. Não gosto de nada disso. E direi que é totalmente legal se você discordar completamente de mim aqui e gostar dele, achar que ele é bonito e atraente, e gostar da maneira como ele se apresenta e das coisas que ele faz. Você tem todo o direito de ter essas opiniões e eu não vou usá-las contra você. Tudo bem se você é fã dele. Eu e muitas pessoas não somos assim, e sinceramente estou cansada de ver isso em todo lugar. Também é totalmente aceitável não se encaixar neste arquétipo masculino perfeito. Definitivamente existem todos os tipos, e é perfeitamente aceitável não se encaixar em nenhuma caixa específica. Mas, dito isso, eu simplesmente não estou bem com a masculinidade sendo apresentada através da lente de Pedro Pascal, porque, para ser honesta com você, acho que em uma linha do tempo longa o suficiente, algo sobre esse cara vai aparecer, e todo esse interesse falso nele vai parecer muito bobo no final. Então, no final das contas, estou muito ansiosa para que essa tendência bizarra em torno desse homem chegue ao fim, e espero que esse fim chegue muito em breve, porque como muitos de vocês, estou cansada. Agora, nesse sentido, e antes de abrir o espaço para todos vocês, aqui vai um lembrete. Confira o Fume usando o link na descrição. Eu amo o Fume, eles têm apoiado muito este canal. Se você procura substituir um mau hábito, o Fume é uma ótima alternativa. Agora abro espaço para vocês. O que acham? Estou errada? Esse cara é simpático? Vocês se divertem e gostam dele? Vocês acham que eu estou certa e ele é irritante e é muito frustrante vê-lo absolutamente em todos os lugares sendo forçado a todos nós? O que vocês acham dessa reinterpretação da masculinidade através da perspectiva de Pedro Pascal? Vocês concordam ou discordam disso? Vocês acham que ele é insípido e submisso e blá? Vocês gostam do comportamento dele? Vocês acham isso atraente e agradável e estão felizes que os homens estão sendo muito mais sensíveis publicamente? O que você acha da forma como ele interage com as mulheres? Isso te causa arrepios ou te deixa desconfortável? Ou vocês pensam, ei, isso é realmente muito bom. Mais uma vez, eu gostaria que mais homens fizessem isso. E o que vocês geralmente pensam sobre esse assunto no geral? Se você chegou até aqui no vídeo, parabéns. Gosto de tê-los comigo durante todo o percurso. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal para ver mais deste tipo de conteúdo. Deixe um like no vídeo e um comentário, pois eu leio a maioria deles e aprecio seu feedback.
Como sempre, espero que vocês, pessoas maravilhosas, permaneçam seguras e bem e façam boas escolhas, pois isso é importante. Verei seus rostinhos de passarinhos no próximo vídeo.